senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você nos encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta buscar por Talk o número 2 e Biz, que os senhores visualizarão o nosso feed. E sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal do YouTube. Além de todo o conteúdo em áudio que a gente grava, fica disponível lá no YouTube, tem também conteúdo exclusivo em vídeo, vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje o nosso papo é sobre análise de mercado, usando ferramenta de Porter, as 5 forças de Porter, atratividade de mercado e inovação. Como esses conceitos estão correlacionados e por que isso é importante para você definir a melhor estratégia, a melhor abordagem para uma empresa, para uma marca ou para um produto. Primeiro de tudo, a gente precisa recordar o que é esse modelinho, o modelo das 5 forças de Porter. É uma ferramenta desenvolvida por um autor icônico aí do mundo da estratégia empresarial, o Michael Porter. Ele foi muito influente ali ao longo dos anos 80 e anos 90. Ele tem alguns livros clássicos publicados, livros considerados fundamentais para quem quer entender de estratégia e gestão empresarial. Por exemplo, os livros Vantagem Competitiva e Estratégia Competitiva, que eu tenho aqui na minha biblioteca, são livros excelentes. E o Porter criou um modelinho. O Porter é um cara que vem da área industrial e ele desenvolve um modelo, que é esse modelo depois popularmente conhecido como modelo das 5 forças de Porter. E o Porter é também considerado ali o pai ou a figura mais emblemática de uma das escolas do pensamento estratégico, que é a escola do posicionamento. Não confundir esse posicionamento com posicionamento de marketing, que a gente já tratou aqui em outros programas, em outros vídeos, enfim, tem muito conteúdo sobre isso aqui no canal. Depois a gente pode até recordar um pouquinho sobre posicionamento pela perspectiva da escola do posicionamento, a estratégia e posicionamento de marketing, que são 2 conceitos diferentes, embora a gente tenha pontos que são pontos de convergência ali entre os 2 conceitos, mas não estamos falando da mesma coisa. Mas voltando aqui para a escola do posicionamento e para o Michael Porter, ele desenvolve essa ferramenta, o modelo das 5 forças, que é uma ferramenta para medir o nível de atratividade de um mercado. O que o Porter queria com isso? Ele queria ter uma maneira muito prática e muito objetiva de entender como é que o mercado está configurado e como isso afeta a estratégia que a empresa vai ter para entrar nesse mercado, se é que ela vai querer entrar depois dela fazer essa análise, de acordo com as informações e das condições de mercado que ela vai encontrar. Vamos recordar aqui quais são as 5 forças citadas por Michael Porter. A gente tem algumas forças que são meio que óbvias, então em qualquer análise de mercado a gente consideraria essas forças, outras nem tão óbvias assim. Quais são as 5 forças? Vamos lá. Clientes, primeira força. Concorrentes, segunda força. Parceiros comerciais, terceira força. Novos entrantes, quarta força. E produtos substitutos, quinta força. Não necessariamente nessa ordem, mas você tem ali os 5 elementos básicos que vão permitir uma análise do grau de atratividade de um mercado e exatamente como é que esse mercado está se comportando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre grau de atratividade e explicar um pouquinho melhor esse conceito. Mas vamos olhar primeiro para cada uma dessas forças. Quando eu falo de clientes, eu estou tentando entender o quanto o público consumidor exerce pressão dentro daquele mercado. Isso tem a ver, por exemplo, com o grau ou o nível de qualidade mínima exigido por esse público consumidor para as empresas que estão operando naquele mercado, dentro daquele segmento específico de produto.
E aí, para ficar num exemplo simples, se eu estou abrindo uma pizzaria numa pequena cidade da zona rural, onde as pessoas talvez não tenham tanta opção de pizzarias, ou seja, até a primeira pizzaria a operar naquela região, o nível de exigência desse público em relação ao produto e ao serviço que é entregue nessa pizzaria potencialmente é menor, porque as pessoas não teriam nem muito parâmetro para comparar com outros serviços. Se eu estou abrindo a mesma pizzaria numa grande capital, numa metrópole, onde eu tenho uma gama de concorrência muito grande e um nível de qualidade também muito alto, potencialmente esse público vai ter um padrão mínimo ali de exigência que vai ser muito mais alto, ou pelo menos na teoria tende a ser muito mais alto. Isso significa que esses clientes, enquanto primeira força aí do modelo de Porter, eles conseguem exercer maior pressão e estabelecer parâmetros, estabelecer condições de como aquele mercado tem que funcionar, logo como a empresa vai precisar operar naquele cenário. Se a gente passar para a próxima força, que são os concorrentes, também é meio que óbvio. O nível da concorrência, o quanto eles estão entregando em perspectiva de valor, ou quanto eles são agressivos ou não nas suas abordagens, o quanto eles investem em mídia, o quanto eles têm potência financeira para brigar por condições comerciais melhores, tudo isso vai estabelecer como a sua empresa vai ter que operar se ela quiser de fato ter alguma chance de competir naquele cenário. Portanto, os concorrentes são uma segunda força dentro desse modelo de Porter. Quanto mais eles são fortes, quanto mais eles são capazes de exercer pressão, possivelmente mais a empresa vai ter que desembolsar e vai ter que estar bem estruturada para atender aqueles requisitos que já estão postos, que são colocados pelos próprios concorrentes. A terceira força do modelo são os parceiros comerciais. E aí eu posso olhar tanto para quem está depois da minha empresa na cadeia de valor, como quem está antes da minha empresa na cadeia de valor. Portanto, eu posso estar falando de distribuidores, revendedores, representantes comerciais, o varejo de maneira geral, ou eu posso estar falando de fábricas, de empresas que fornecem insumos, fornecem algum tipo de matéria-prima ou serviço essencial para o meu funcionamento. Se esses camaradas estão muito bem estruturados, se eles já têm uma força e uma presença considerável nesse cenário, é natural que eles estabeleçam condições. Isso significa que, mais uma vez, não é a sua empresa que vai definir a melhor forma de operar. Já existe uma melhor forma, ou uma forma tida como ideal, que é definida por esses camaradas. Não são exatamente teus competidores, eles fazem parte da sua cadeia de valor, portanto a gente deve alinhá-los ali muito mais numa perspectiva de parceria. Contudo, a maneira como eles operam vai interferir diretamente na maneira como a sua empresa vai ter que operar. E se eles estiverem num nível muito acima ou num ritmo muito acima, eles vão estabelecer condições mínimas para essa parceria que a sua empresa, a nossa empresa no caso, teria que atender para ter pelo menos a chance de dialogar com esses outros integrantes da cadeia de valor. Portanto, o que o Porter vai nos dizer? Olha, se essa análise mostra que essa terceira força, os parceiros comerciais, conseguem exercer uma pressão e uma influência considerável em toda a cadeia de valor, potencialmente você vai ter que se submeter a eles e às regras que já estão postas, e isso vai demandar todo um aparato, todo um preparo, talvez mais investimento, maior infraestrutura por parte da sua empresa. Então isso vai impactar na sua operação e também no nível de competitividade. Bom, até aqui falamos de 3 forças do modelo de Porter, vamos falar das 2 últimas. As 3 primeiras, como eu disse, tendem a ser mais óbvias ou são de mais fácil visualização. As 2 últimas, nem tanto. E aí, como quarta e quinta forças do modelo, eu tenho novos entrantes e produtos substitutos. Produtos substitutos são qualquer tipo de oferta que, embora não esteja na mesma categoria em que a sua, ela pode se tornar concorrente porque o consumidor usa aquela outra categoria para substituir a sua.
Então, em última instância, pegando exemplos extremos, se o camarada deixar de comprar um carro para passar a andar de transporte público, ou para andar de Uber, ou para andar de moto, isso é um produto substituto. São ofertas de categorias distintas. Então, se eu pegar o transporte público é uma oferta, serviço de Uber é outra oferta, moto é outra oferta e carro é outra oferta. Eles não são exatamente concorrentes diretos porque não estão na mesma categoria de produto, mas passam a ser concorrentes indiretos porque eu posso eventualmente usar de uma delas para substituir a outra, mesmo que elas não sejam de categorias exatamente iguais. E aí, o que o Porter diz? Bom, se eu estou no mercado onde existem muitos produtos substitutos, a minha concorrência de fato não é apenas com os meus concorrentes diretos, mas eu tenho toda uma gama de concorrentes indiretos que também vão impactar, exercer influência e, de certa forma, exercer algum tipo de pressão sobre aquilo que eu vendo. Um exemplo curioso que eu ouvi recentemente é que alguns sites e plataformas que oferecem serviços ou servem como repositório para respostas, para modelos de trabalhos, para colégio ou para faculdade, e aí o aluno precisa fazer um trabalho, sei lá, de química sobre um determinado tema. Ele vai lá e já encontra nesse serviço uma espécie de repositório ali com trabalhos prontos ou respostas prontas. E essas plataformas, que não são exatamente um serviço de alto valor agregado e nem são muito éticas, na verdade, mas o quanto elas estavam sendo impactadas por novos sistemas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT e similares. Se o aluno passa aí no ChatGPT ou em qualquer outra plataforma dessa e pede uma resposta e consegue, o sistema de inteligência generativa, embora não seja um concorrente direto dessas plataformas, passa a ser um concorrente indireto, porque as pessoas estão usando para substituir. Logo, quanto mais produtos substitutos eu tenho, mais competitivo se torna o cenário, mais difícil se torna ganhar relevância naquele cenário e convencer os consumidores de que a minha oferta é melhor. Portanto, produtos substitutos representam uma força importante dentro desse modelo, uma força que nem sempre é considerada. O quanto, por exemplo, na educação, que é um mercado onde eu atuo, os cursos de graduação e cursos de pós-graduação não perderam espaço para formações menores, para cursos livres, para cursos de extensão, para mini cursos profissionalizantes, para palestras de YouTube ou de internet de maneira geral. São concorrentes diretos? Não, mas são concorrentes indiretos, porque se a pessoa deixar de fazer um curso numa faculdade renomada e fazer um cursinho de 5 finais de semanas para obter um certificado rápido, isso resolver a vida dela, virou um produto substituto e eu perdi um aluno de qualquer maneira. Então, produtos substitutos devem ser considerados e ser levados muito a sério. E por fim, vou falar dos novos entrantes. Eu tenho essa situação de novos entrantes toda vez que um setor está muito aquecido e começa a atrair muita gente. Significa que mais e mais empreendedores e investidores vão olhar para aquele setor com bons olhos e vão criar negócios ou criar novos projetos dentro daquele setor. Portanto, quando um setor está muito aquecido, ele passa ou tende a passar por um processo de rápida saturação. Num curto espaço de tempo, eu vou ter muita gente competindo pelo mesmo tipo de consumidor e com o mesmo tipo de oferta. E aí esse cenário de saturação, a gente já sabe, quem me acompanha aqui há algum tempo, já me ouviu falar sobre isso inúmeras vezes, sabe que é um cenário nocivo, porque é um cenário de depreciação de valor. Portanto, o que o Porter vai dizer? Olha, fique muito de olho, fique muito atento a essa dinâmica dos novos entrantes. Se eu estou no mercado que está mega aquecido, que está passando por um hype, que está muito bem comentado, é natural que isso atraia mais investidores, mais empreendedores, também atraia mais aventureiros, e essa galera toda reunida vai fazer com que o mercado passe por um processo rápido de hipersaturação e chegue a um ponto de inchaço, onde obviamente isso tende a depreciar o valor percebido e isso pode virar um problemão. Significa que em pouco tempo, isso que eu estou oferecendo aqui enquanto oferta, que é uma proposta de valor, pode estar passando por um processo de comoditização e isso é muito ruim. Bom, falamos aqui rapidamente
do modelo das 5 forças de Porter, e eu disse para vocês que esse modelo serve em última instância para a gente entender como é que está funcionando a atratividade de um mercado. Quando Porter fala em grau de atratividade, ele está falando em última instância o quê? O quanto está mais fácil ou mais difícil fazer dinheiro nesse mercado. E aí, se olhar para todos esses fatores, essas 5 forças, quanto mais brandas elas são, quanto menos poder e influência elas exercem no cenário, potencialmente menos agressivo é essa concorrência, o nível de entrega. Isso significa que fica mais fácil para a empresa fazer dinheiro e ter margens maiores. Aí o grau de atratividade é maior. Opa, tá legal, tá interessante eu empreender ou trazer um projeto meu para dentro desse setor. Por outro lado, quando as forças indicadas por Porter exercem maior pressão, possuem maior poder, quando elas são capazes de definir as condições e os parâmetros para como essa competição vai acontecer, menor é o grau de atratividade, porque menores também tendem a ser as margens. A sua empresa vai entrar num cenário onde o grau de exigência já é muito alto em várias instâncias, como a gente já viu, por parte dos concorrentes, por parte dos consumidores, por parte dos parceiros comerciais, pelo fato de haver muitos produtos substitutos e por aí vai. E aí, para eu competir nesse mercado, eu vou ter que atender a essas questões já colocadas ou definidas por outros agentes econômicos. E aí é importante até a gente salientar que o Porter define essas 5 forças, mas existem outros modelos derivados do modelo de Porter que incluem outros elementos, outros agentes econômicos que vão exercer influência também. Por exemplo, o governo com seu aparato regulatório pode ser considerado uma força. Qualquer outro agente que impacte nessa dinâmica econômica pode ser considerado uma força aí dentro dessa análise de atratividade econômica. Bom, resumo da ópera. Em cenários extremos, onde 2 ou mais forças exercem muito poder e conseguem estabelecer essas regras e parâmetros de funcionamento, é provável que esse cenário se apresente como pouco atrativo. Na maioria das vezes, essa baixa atratividade é uma consequência direta do próprio amadurecimento de um mercado. Nesse contexto, normalmente a gente tem algumas características que vão aparecer. Eu tenho alta saturação com muita concorrência, a gente tem produtos em situação de maturidade e possivelmente já entrando em declínio, já no final do seu ciclo de vida. Eu vou ter produtos e serviços em sistema de paridade, ou seja, com praticamente nenhuma capacidade de diferenciação. Depois a gente pode até fazer um programa específico só para falar do problema da paridade em marketing. Eu vou ter uma disputa por abordagens de preferência, que são aquelas abordagens que usam e abusam das mecânicas de incentivo para atrair e reter os consumidores a todo custo. E todas essas características vão nos levar a um cenário de margens muito apertadas, empresas otimizadas ao máximo, poucos recursos disponíveis, e isso é um passo para um outro cenário que eu vou ter com equipes pouco qualificadas, inexperientes, baixo comprometimento, baixa adesão, baixa capacidade de entrega, baixíssima qualidade. Ou seja, a gente meio que entra num círculo vicioso ali para um cenário de declínio. É interessante até a gente notar que essas características de um cenário de declínio acabam levando as empresas a tomarem decisões que vão reforçar o próprio declínio. Por exemplo, a tendência em geral é por um desinvestimento. Como aparentemente esse cenário se desgastou ao máximo, as empresas já não conseguem fazer muito dinheiro, as lideranças tendem a buscar outras direções, mirar em outros mercados, em outros setores, e vão tentar fazer o quê? Retirar recursos, descontinuar produtos, descontinuar operações. E quando não visualizam uma outra alternativa imediata, elas até podem manter a empresa ali funcionando, mas com o mínimo necessário para a sobrevivência. E se eu tenho esse foco e o dinheiro migrando para outras praças,
esse cenário de baixa atratividade pode se tornar desolador e até caminhar para se tornar um mercado, como a gente chama, de subsistência, ou um submercado, que é o quê? É quando os players mais relevantes deixam o jogo e esse jogo passa a ser ocupado por empresas menores, com baixo nível de profissionalização, ou ainda por empreendimentos que têm um pezinho ali de leve com negócios e atividades escusas, como a gente vê em alguns cenários aqui na realidade brasileira. Claro que, eu estou falando de um cenário extremo, mas só para exemplificar até onde as coisas podem chegar quando eu entro nesse processo de deterioração. Portanto, a análise de Porter é decisiva para nos ajudar a identificar esses padrões. E quando a gente nota que o cenário é de declínio ou já com baixa atratividade instalada, o que pode restar para essas empresas? Jogar a toalha de fato? Todo mundo começar a atualizar os currículos para buscar emprego em outro setor? Essa até pode ser uma alternativa, mas não foi por acaso que eu inseri inovação no título desse episódio. A inovação é, na verdade, o melhor e talvez o único caminho efetivo para, de certa forma, reavivar um mercado que esteja em baixa. E claro que nem todo tipo de inovação vai gerar esse resultado, mas mesmo se eu pensar nas pequenas melhorias, nas inovações incrementais, isso seria um ponto já para reaquecer o setor. Portanto, eu posso pensar na inovação como o caminho para reverter esse cenário de declínio e reverter um potencial cenário de baixa atratividade. Reparem que essa análise que o Porter nos ensina, essa análise da atratividade a partir do modelo das 5 forças, nada mais é que uma derivação direta do valor percebido por um mercado. Quanto mais esse mercado se torna competitivo e amadurecido, maiores são as chances de que o valor percebido e efetivamente gerado diminua com o passar do tempo. Por isso mesmo, por mais desafiador que o cenário seja e por mais que os indicadores sejam péssimos, reativar a proposta de valor é o caminho para reativar também esse mercado. Pensa comigo em um cenário hipersaturado e com ofertas em esquema de paridade. As mecânicas de incentivo, ou as chamadas abordagens de manipulação por preferência, não são capazes de agregar valor. Por quê? Elas caminham no sentido contrário. Como essas abordagens estão focadas sempre em conquistar o cliente pela dinâmica do preço, o resultado acaba sendo o inverso. Eu posso conquistar clientes no curto prazo, mas na prática eu estou acelerando o processo de comoditização e de paridade entre as ofertas no médio e no longo prazo. Quer ver um exemplo bem basicão assim, disso que eu estou falando? Pensa no mercado de academias de CrossFit. De início podia ser uma baita novidade, mas agora tem uma em cada esquina. Qualquer um pega o quintal, divide ali metade do quintal e transforma num circuito de CrossFit. Portanto, esse é um mercado onde existe um processo de comoditização acelerado pelo excesso de oferta, como a princípio não existem muitas barreiras de entrada. Eu tenho muitos novos entrantes e de uma hora para outra eu tenho um inchaço desse mercado pelo número excessivo de ofertas. E aí o valor percebido por isso também vai diminuir com toda certeza. Por outro lado, quando a gente foca na inovação e no desenvolvimento de propostas de valor diferenciadas, a gente pode até escapar desse turbilhão da competição para baixo, que até tem episódio antigo aqui do Talk to Biz falando sobre isso, busquem aí no feed, e a gente sair dessa disputa insana por mecânicas de incentivo cada vez mais agressivas. Essa é a verdadeira função do marketing, entender o processo de criação de valor. E em qualquer mercado hipersaturado, a mesma questão pode ser aplicada. Vejam que isso vai ser importante em outros cenários também. Eu posso ter mercados onde a renovação acontece meio que de uma forma automática, mesmo sem inovação. É o caso, por exemplo, do mercado da moda, de alguns setores de tecnologia. Mas reparem que a renovação por si só também não garante maior valor agregado. Em muitas situações, mesmo no cenário de tecnologia, eu tenho avanços técnicos, eu tenho mais processamento, mais memória, mais capacidade disso, mais capacidade daquilo, mas isso não representa maior valor agregado pela percepção do público.
Isso significa dizer que a renovação, sem inovação, ela vai atuar apenas impedindo que esse processo de desgaste e depreciação se acelere. Ela não cria valor, ela só desacelera o processo de deterioração de um mercado. Por isso eu volto a reforçar, é a inovação o caminho para reavivar, reativar, para reconstruir de fato um mercado e um setor que esteja em cenário de declínio. Se eu pensar em outros mercados que têm uma realidade muito estável, que talvez não exista qualquer tipo de declínio, mesmo assim eu posso pensar nessa transformação. Veja que o fato de não haver declínio também não significa que o mercado terá boa atratividade e boas margens. O mais provável é que ele esteja com margens muito apertadas, porque todos os concorrentes já chegaram a um nível de paridade. Pensa no mercado de papel higiênico, por exemplo. Não tem declínio de consumo, as pessoas vão continuar usando papel higiênico, mas também fica muito difícil para as empresas que estão operando no setor oferecerem maior valor agregado. Logo, a competição acaba se forçando para uma dinâmica de preços, para uma dinâmica de mecânicas de incentivo, e aí as margens ficam bem menores. Só para fechar, recentemente eu fiz uma atividade com um grupo de alunos e pedi justamente que eles pensassem em propostas de valor diferenciadas e inovadoras para o mercado de papel higiênico. E óbvio, né, que de início a resistência foi grande. Poxa, Bruno, não tem o que fazer. Como é que a gente vai pensar em alguma coisa para esse tipo de mercado? Mas depois de algumas dinâmicas, depois de estimulá-los um pouquinho e aplicar as ferramentas corretas, os resultados foram aparecendo. E aí, a conclusão disso tudo, se a gente consegue pensar em aumentar o valor agregado e trazer inovação até para o papel higiênico, é certo que a gente pode fazer isso com qualquer coisa. E na sua empresa, será que estamos direcionando os nossos esforços nesse sentido? Será que estamos fazendo a análise correta das forças que regem esse mercado e estamos tentando mensurar ali minimamente o grau de atratividade desse mercado em que a gente está atuando? E estamos inserindo a inovação no nosso dia a dia? Eu deixo aí essa reflexão para a semana de vocês. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram e no Threads. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo, em qualquer plataforma de podcast da atualidade. Você busca por Talk, o número 2 e Biz, que vai encontrar o nosso feed. Você também pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br, e sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Por fim, aquele meu pedido de sempre: se você gosta do material que a gente produz por aqui, acompanha o nosso conteúdo, ele agrega valor ao seu dia a dia, à sua carreira, à sua tomada de decisão ou aos seus estudos, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento, conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.